Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa. E hoje a gente vai fazer um quadro diferente, um quadro especial, tudo para você. O objetivo da gente é ir e pregar o evangelho através do YouTube, através do Instagram. E eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de levar o evangelho para todas as nações. E você faz parte disso. Então eu já te convido, deixa um joinha no nosso vídeo, segue no canal, porque você vai estar ajudando para que a gente tenha interação com todo mundo. E o quadro de hoje é um quadro de perguntas. Então, se você quer fazer uma pergunta para os nossos convidados ou para mim, você escreve aqui embaixo no canal e deixa a sua pergunta, que pode ter certeza, nós vamos pegar a sua pergunta, vamos tratá-la, entender teologicamente e vamos levar a resposta para você. E quem sabe essa resposta não possa ser ao vivo, porque também estamos com um grande desafio, chegar a 1000 inscritos no canal. Chegando a 1000 inscritos no canal, nós podemos transmitir ao vivo. E esse é o nosso grande desafio e o nosso momento de oração. Então nós oramos para que a gente consiga chegar a 1000 inscritos e dependemos de você. E aí, Letão, temos a primeira pergunta? Temos sim, temos a primeira pergunta. Antes de falar a primeira pergunta, agradecer a galera que está aí acompanhando o canal, quem puder se inscreve, deixa aquele joinha e recomenda para os amigos. Vamos lá, primeira pergunta. Nos tempos de hoje, qual o papel do homem? Boa pergunta e difícil de responder, mas eu sempre peço entendimento bíblico para trazer para vocês uma resposta dessa. O papel do homem hoje, ele é um papel de liderança. Então, olha o que a Bíblia fala em Efésios 25 a 28. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Entregue-se por ela para a santificação. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente vive em um mundo onde a gente tem mulheres fortes e homens fracos. Mas à luz da Bíblia, a gente entende que a gente não precisa de mulher forte. A gente, como homem, precisa de mulheres felizes e homens fortes. Quando a gente entende que a gente tem uma mulher feliz e que a gente é um homem forte, a gente passa a entender a vontade de Deus. Como homens, líderes, sacerdócios dos nossos lares, nós precisamos entender que a felicidade do nosso lar tem as nossas ações como líder. A gente vive uma geração onde os papéis eles se confundem totalmente e muitas vezes eles se invertem. Muitas mulheres elas são forçadas a serem fortes porque faltam homens verdadeiramente fortes no caráter de Cristo, no espírito, no compromisso. E esses homens, eles invertem esse papel muitas vezes para viver uma vida de autodefesa. Mas eu quero dizer para você, homem, a sua mulher, ela foi criada para ser sua auxiliadora. Ela foi criada para ser una em corpo com você. E quando ela é determinada a ser una, ela segue o mesmo caminho. A mulher, ela não pode ter uma vida de sobrecarga. Quando nós entendemos que somos homens, nós passamos a ser homens protetores, provedores e espiritualmente ativos. Eu disse quarta-feira numa reunião nossa
que, como homem, eu aprendi a lutar as lutas certas. Eu aprendi a escolher as lutas certas. Sabe como? Com meu joelho primeiro no chão. E entendendo que automaticamente eu de joelho no chão, eu vou estar escolhendo as lutas que eu vou gastar energia. Porque eu vou estar totalmente prostrado aos pés do Senhor. Porque é com Ele que eu entendo aonde está a minha força. Muitas vezes, o homem, ele quer viver segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. E eu quero dizer para você que o homem, ele é grande responsável pela segurança da sua mulher e pelos frutos do ambiente do seu lar. Um ambiente do lar é um ambiente de honra, amor e segurança. E aí eu quero dizer para você, como está o seu lar hoje? Qual o tipo de homem que você é? Se eu chamar a sua esposa agora, a sua companheira, os seus pais, e pedir para que eles descrevam que tipo de homem você é, qual tipo de homem você é, filho? Você é um homem que vive uma vida para fazer a sua mulher feliz, que vive uma vida onde você constitui um ambiente de amor, honra e segurança para a sua família? Ou você é um homem que vive o seu eu? Ou você é um homem que vive segundo a sua vontade? Observe que a mulher, ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher que em alguns momentos ela vive uma vida onde ela se prostra em oração pela vida do homem. Mas uma mulher, ela não pode viver uma vida de sobrecarga. A mulher, ela precisa viver uma vida de leveza, sem sofrimento. E na maioria das vezes, o desejo de uma mulher é ter um homem de joelho, junto com ela, lutando as guerras de forma correta, de forma direta, de forma selecionada. E eu quero encorajar você, homem. Levante-se. Faça a sua mulher feliz. Faça do seu lar um ambiente de amor, de segurança e de honra. Mulheres, não desanimem. Tenham fé. Descansem em Deus. Vocês precisam entender que Deus está com vocês. E quando Ele ocupa esse lugar na minha vida e na sua vida, você passa a ter homens fortes, mulheres felizes. E através do homem, como líder e provedor, um lar de honra, amor e segurança. Que possamos viver um mundo onde o homem entenda o seu papel e a mulher entenda a sua importância. Porque no mundo de hoje é muito importante o papel do homem e da mulher como unidade e sacerdócio do lar. Então, Leto, essa é a minha resposta sobre o papel do homem. Então, eu espero ter respondido. Certo, beleza. Qual a próxima? Devido a o tempo, né, como está hoje, a correria, eu vejo muita gente hoje se distanciando um pouco de Deus, até por conta da própria mídia, o próprio cotidiano de hoje está causando isso em muita gente, e tem uma crescente no nível de suicídio, velho. Isso está acontecendo bastante. Então a pergunta aqui é o seguinte: o suicídio, segundo a Bíblia, é um pecado? Rapaz, as perguntas não estão com piedade não, viu? Veja, são perguntas difíceis, né? E perguntas não só difíceis, como perguntas polêmicas.
Mas eu não vou fugir, não. Eu vou responder. E eu vou responder da forma que eu entendo e da forma que eu vejo que a gente pode agregar na vida da pessoa. Primeiro, eu quero abrir essa pergunta fazendo um parafraseado dizendo o seguinte: quem é eu e você para condenar? Se Jesus ele veio para curar os quebrantados de coração. Segundo, nós não podemos ignorar um tema desse, porque o sofrimento ele precisa ser visto, ouvido, tratado e amado. E terceiro, que eu acredito que uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela precisa ser amada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser direcionada para Cristo. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia, ela não aprova o suicídio. Embora a gente tenha alguns relatos de suicídios, mas todos eles aconteceram em profundo desespero ou culpa. Sabe por quê? Porque a vida, ela é um dom de Deus. E só Deus tem a autoridade sobre o início, o meio e o fim da vida. Só Ele. E aí, se você for em Êxodo, que é um livro de lei, ele vai dizer lá no capítulo 20, ele vai dizer no capítulo 20 que não matarás, não adulterarás, não furtarás e nem dê falso testemunho. Ou seja, ele já faz um alerta. Quando ele diz não matarás, ele também diz não tirar a sua própria vida. Ele está condicionando também. A Bíblia também fala em Salmos 139, o Salmo de Davi, ele fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles haviam sido ainda. Então ele quer dizer que a nossa vida, ela é nossa porque Deus nos deu. Então nós não temos o direito de tirá-la. Agora, veja, o suicídio hoje, ele é um grande, geralmente ele é um grande sofrimento emocional ou espiritual. A Bíblia, ela nos ensina a valorizar cada minuto da nossa vida, nos oferecendo esperança, amor e compaixão. Eu acredito que o suicídio ele tem várias formas de ser entendida. Por exemplo, eu conheci um caso que a menina ela era dependente, né, eu vou dizer assim mais direto, de remédios. Então ela tinha algumas disfunções. E um determinado dia ela foi lá, depois de muito cuidado, de muito carinho do pai e da mãe, e tirou a sua própria vida. Ela pulou do 12º andar e tirou a sua própria vida. E eu cheguei para o pai e perguntei: olha, esse momento, eu sei que você está sofrendo. Mas se você fosse, o pai inclusive ele é cristão e com mais de 30 anos de evangelho. Se você fosse escolher a vida que ela tem hoje, que ela tivesse hoje, e a vida onde ela está agora, qual vida você escolhia? E ele disse para mim:
eu prefiro a vida que ela está agora. Porque aqui ela estava sofrendo. Então, veja, eu não acredito que nesses casos de suicídio não há salvação. Eu não acredito. Eu acredito que há vida eterna. Até porque toda a família era cristã. A menina tinha participado de alguns movimentos evangélicos, que, por sinal, eu acredito que foi uma preparação. Mas, respondendo a pergunta, eu estou certo que, assim como dizem Romanos, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, Jesus Cristo. Então, eu entendo que o dom da vida é um dom de Deus e que, dependendo dos casos, eu acredito que é a salvação. Leto, espero ter respondido. Mais um tema, mais uma pergunta. Beleza, vamos embora. Tem mais perguntas aqui. Pergunta agora mais polêmica, tá? Vamos lá. Traição, segundo a sua interpretação da Bíblia, traição é um pecado? Caramba. Rapaz, essa caixinha de perguntas aí não tem uma mais fácil não, pelo amor de Deus, porque cada pergunta, mas veja, a traição ela é um pecado, né? A traição ela é uma das feridas que ela deixa marcas. A traição ela é uma ferida profunda. Quando a gente é traído por alguém que a gente confia, a gente tem um sentimento de dor, de abandono, muitas vezes de vergonha. E a Bíblia, ela não ignora esse sentimento. Muito pelo contrário. Ela fala, ela direciona. Jesus, ele foi traído. Davi, ele foi traído. E muitas vezes também somos. Mas a palavra de Deus, ela mostra pra gente como a gente deve lidar com tudo isso. A traição, ela é uma quebra de confiança. Ela é uma ferida na alma. Quando a Bíblia ela cita alguns tipos de traição, como Judas traiu Jesus em Mateus 26, Absalão traiu Davi em 2 Samuel 15, José foi traído em Gênesis 37 pelos seus próprios irmãos. Essas traições eu tenho certeza que elas doeram na alma, que elas foram a fundo, mentalmente e fisicamente, nessas pessoas, assim como é hoje em nós. Mas apesar de existir a traição, Deus muitas vezes ele usa esses momentos para permitir que alguns propósitos aconteçam na vida da gente, para que a vontade dele se cumpra, assim como foi com Jesus. E quando a Bíblia responde sobre traição, ela não responde vá lá e faça a vingança. Então pense nisso. A Bíblia responde vá lá e perdoe. Vá lá com muita sabedoria e ore por aquela pessoa. Vá lá e ofereça o seu perdão para você ser libertado. Tem uma frase de Richard Ford que ele fala assim: a traição revela mais sobre o traidor do que sobre a pessoa traída. Mas a cura revela mais sobre Deus do que sobre a dor. Então eu posso dizer para você que a Bíblia ela tem um conceito de que, independente das circunstâncias da traição
que eu e você possa ter um perdão por completo. Porque o perdão por completo, ele liberta, transforma, ele restaura. E aí eu convido você a entregar a sua dor a Deus. Porque quando a gente entende que foi traído e a gente olha para a vida de Jesus, a gente entende o que é o amor. Que eu e você não reaja com ódio. Não retribua com vingança. Mas que a gente possa viver uma vida em Cristo e amando ao próximo. Que a gente possa escolher uma vida de perdão, mesmo quando aquela traição ela foi tão dura e tão dolorosa que a gente possa levar tempo para poder perdoar. Mas que a gente entenda que mesmo com o tempo vai chegar um momento em que a gente vai precisar perdoar para se libertar. Que a gente aprenda com a traição a crescer. Porque é mais sábio a gente crescer com aquele momento para que a gente possa viver as circunstâncias que Deus tem para a vida da gente, tanto para a minha como a sua. Então que eu e você possamos entender que muitas vezes a traição ela possa ser um processo para que a gente possa mais na frente desfrutar um propósito maior, segundo a vontade de Deus. E que a gente possa entender que se houve a traição, há o perdão. E o perdão que liberta, transforma e restaura. Então que possamos entender que se há traição, há o perdão. Porque Jesus, independente das circunstâncias, ele amou e viveu uma vida de servir. Que eu e você possa entender que as circunstâncias da vida não nos afaste do amor de Cristo em nossas vidas. Valeu, Letão. Mais uma? Vamos embora. O casal, a união do casal, ela pode se acabar por traição? Meu Deus do céu. Meu Jesus. Rapaz, é cada pergunta. Ó, gente, essas perguntas elas foram colocadas no nosso canal e é lógico, né? É lógico que eu fico na expectativa de saber as perguntas. Ele me disse as perguntas antes, para que a gente possa fazer o programa é gravado, e é lógico que eu, para levar uma informação séria para você, uma informação contextualizada, eu vou pesquisar antes. Mas vocês poderiam pegar um pouquinho mais leve, porque as perguntas são perguntas muito sérias. São perguntas muito reais e muito atuais. E eu me preocupo muito com as respostas, porque eu peço sempre a Deus que as respostas que saiam da minha boca saiam sempre para edificar e não para destruir. Mas eu já quero ser enfático para que você possa entender. Se houve uma traição, uma infidelidade, a minha resposta é sim. Mas calma, eu preciso contextualizar isso. Porque não é o sim que vai fazer você se separar. Porque se você vive uma vida de perdão completo, você vai entender que o sim, ele não é maior do que o seu amor por Cristo, pela sua esposa ou pelo seu marido, e pela sua família. Então veja, o casamento ele é uma aliança sagrada
entre você, o seu marido e Deus. Isso se chama um cordão de 3 dobras. Você, seu marido e Deus. Então veja, quando você diz lá no casamento que até que a morte nos separe, e a sua mulher, a sua esposa fala que até a morte nos separe, que tem todo um processional, né? Você não está só fazendo uma aliança com a sua mulher, o seu marido. Você está fazendo uma aliança com Deus também. Porque se é um cordão de 3 dobras, é você, ela e ele. Então isso é uma aliança sagrada. Porque a mulher e o homem, quando eles deixam seus lares, eles passam a viver uma única vida. Então, o símbolo dessa relação é Jesus Cristo. E o compromisso dessa relação, ele é baseado em 4 pontos: fidelidade, amor, perdão e honra. Observe que esses 4 pontos, eles são um compromisso firmado entre você, o seu marido ou a sua esposa e Deus. O adultério entre o cônjuge, entre o casal, ele é uma quebra de aliança. É uma quebra de fidelidade. E quando a gente vai para Êxodo, eu citei aqui logo cedo, ele diz: não adulterais. Êxodo 20, 14. Então ele é um mandamento da lei. Deixa eu dizer para você uma coisa, homem. Deixa eu dizer para você uma coisa, mulher. Quando você adultera, quando você trai, você não só faz o coração do outro chorar, mas você também faz o coração de Deus chorar. E vou mais a fundo. O coração que na maioria das vezes sofre é o seu mesmo. Como diz lá em Provérbio 6,32. Que você destrói a si mesmo. Quando Jesus ele fala: eu, porém, vos digo que em qualquer que repudia sua mulher, exceto em caso de infidelidade, e casa com outra, comete adultério. Veja, quando ele cita esse texto, que esse texto muitas vezes é distorcido, ele cita dizendo o seguinte: que você até possa se separar, né, e casar com outra, se houver o adultério. Mas se não houver, é pecado. Você está pecando. Agora, quando eu vejo esse texto, eu convido você a dizer o seguinte: perdoe, porque senão, aonde está a fidelidade? Aonde está o amor? Aonde está o perdão e a honra que você declarou no ato do casamento? Então eu acredito que o perdão, ele é a melhor escolha. Então, eu reafirmo, em casos de traição, segundo a Bíblia, sim. Mas quando a gente entende que fizemos um laço e um cordão de 3 dobras entre o homem, a mulher e o Senhor, o perdão, ele se sobressai por completo. Então não há separação. Em alguns casos, a separação, ela não só traz dor para o homem ou para a mulher, e sim para todos aqueles que os cercam e que vive junto. Porque a separação, ela é um desmembramento familiar. Então sofre o homem,
a mulher, os familiares, os filhos. E na maioria das vezes, a separação ela traz sequelas. Por isso, eu sempre acredito no perdão por completo. Quando eu falo de fidelidade, amor, perdão e honra, eu cito mais o perdão por completo, porque viver uma vida matrimonial hoje é viver o perdão por completo. Muitas vezes, a gente vive um momento difícil, vive um momento de angústia, vive um momento de discordância na relação, mas se eu e você tiver o perdão por completo, nada disso é maior do que viver o perdão. Quando Deus institui o homem e a mulher, ele institui o matrimônio. E o matrimônio, ele é uma dádiva concedida por Deus. Então eu vou dizer para você que se a Bíblia fala algo nesse sentido, fala sim, por adultério. Mas, se houver arrependimento e confiança, haverá reconstrução e não haverá separação. O que eu desejo é que você, homem, e você, mulher, que pensa nisso, eu convido você a entregar nas mãos de Deus, para que Ele possa constranger o seu coração a viver um perdão por completo. Porque casamento, a gente sabe que é uma vida de entrega, uma vida de renúncia, todos os dias. Então eu espero ter respondido que sim, mas que o amor, a fidelidade, o perdão e a honra seja maior que tudo isso. E que o meu e o seu lar seja sempre um lar de oração, uma família prostrada aos pés do Senhor. Porque se nós temos uma família e vivemos desse jeito, não há espaço para nenhum tipo de pecado. Não há espaço para esse pecado de traição. Porque Deus, Ele é soberano e é maior em nossas vidas. Então que eu e você tenham uma família temente a Deus e que eu e você entenda que o cordão de 3 dobras que assumimos na hora do casamento, eu, a esposa e Deus, seja um laço inquebrável e eterno. Que Deus te abençoe. Bom, gente, ficamos muito felizes com o programa de hoje, sendo fiel ao nosso ouvinte, porque ele perguntou e nós respondemos. O programa de hoje ele foi um programa especial, porque nós decidimos responder a essas perguntas. E eu quero agradecer a você, por mais esse programa, por estar conosco, por essa audiência. Dizer a vocês que vocês cliquem, façam um joinha, sigam o nosso canal. Precisamos de 1000 inscritos. E confessar para vocês que todo o contexto e toda a resposta ela é baseada no princípio de tudo, que é a Bíblia. A Bíblia é o livro do conhecimento, o livro do entendimento. É um livro inspirado e revelado. E nós acreditamos que é a fonte de todas as respostas. E é a fonte de todo estilo de vida. Porque aqui nós temos princípios. Princípios para ser vividos. Princípios para ser pregados. Princípios para ser multiplicados.
onde aqui um único ser é honrado, Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória, eternamente. Então, muito obrigado por você ter ficado com a gente. Muito obrigado por essas 4 perguntas. Espero ter respondido. Não fugi de nenhuma. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.